é um antígeno de alta frequência que está presente na maior parte da Laís, população. desculpa, você pode começar o histórico de novo, porque não gravou o comecinho. Certo, posso sim. Falar um pouco sobre o histórico do sistema. Ele foi descoberto em 1946, através da doença do feto recém-nascido, doença hemolítica do feto recém-nascido, onde um RN apresentou TAD positivo, reagindo com o soro da mãe reagindo com as hemácias do pai, do irmão mais velho e com 9% das hemácias de doadores aleatórios. O nome do antígeno vem através desse nome Kelleher. 3 anos após, foi descoberto o antígeno celano, que é o para-antitético do KEL. Ele também está envolvido na doença hemolítica do feto recém-nascido leve. É um antígeno de alta frequência que está presente na maior parte da população. Em 1957, foi descoberto os outros antígenos do sistema, o KPA e o KPB, que são pares antitéticos, e o fenótipo KEL nulo. O sistema KEL, na nomenclatura do ISBT, se apresenta como 006. Ele possui 36 antígenos, está presente no cromossomo 7q33. É o terceiro sistema de grupo sanguíneo mais polimórfico e o primeiro grupo sanguíneo a ser identificado após o teste de antiglobulina. É uma glicoproteína de membrana do tipo 2, de passo único, que ele atravessa apenas uma vez a membrana. Ele está expresso em hemácias do coração, do tecido linfóide, testículos, músculo esquelético, ligado à proteína XK, que a ausência dessa proteína apresenta o fenótipo McLeod, certo? Na imagem aí, a gente pode ver que a glicoproteína KEL, ela só é expressa quando ela é ligada covalentemente a uma ponte de sulfeto, certo? A essa membrana XK. E aí ela atravessa a membrana do eritrócito. O sistema KX, ele apresenta um único antígeno, que é esse antígeno XK. Na nomenclatura ISBT, ele se apresenta como 019, está presente no cromossomo XP21. A proteína XK possui 444 aminoácidos, 100 polimorfismos, e a sua ausência apresenta a diminuição na expressão da glicoproteína KEL, que é o fenótipo McLeod. E DTT intensifica a expressão desse antígeno. Agora a gente vai falar um pouco sobre os fenótipos KEL. O fenótipo KEL nulo, ou K0, né, é uma ausência da expressão, onde eu não expresso KEL, nem celano, KPA, KPB, os outros antígenos, eles não são expressos. Ele apresenta trocas nas posições dos nucleotídeos. O antígeno KX, nesse fenótipo, ele é expresso mais fortemente, certo? Ele é negativo para os antígenos do sistema KEL, né? O KEL, celano, KPA, KPB, e desenvolve o anti-KU, também conhecido como anti-KEL5, está relacionada a reações, tá? Reações transfusionais hemolíticas graves e a doença hemolítica do feto recém-nascido também. E hemácias desse fenótipo têm sobrevida normal. Fenótipo KEL-MOLD. Os antígenos KEL nesse fenótipo, eles são expressos muito fracamente e com frequência requerem testes de adsorção e eluição para detecção, certo? Então, a gente só consegue detectar os fenótipos do KEL-MOLD através de adsorção e eluição. A expressão do antígeno KX nesse fenótipo é maior do que em indivíduos com fenótipo normal. Apresenta um gene no complexo KEL que codifica uma produção reduzida de glicoproteína KEL e uma herança autossômica recessiva. Fenótipo McLeod é a síndrome do McLeod. O fenótipo McLeod é a ausência do antígeno KX, né, do sistema XK, e a expressão é fraca dos antígenos KEL nesse fenótipo. Ele foi descrito por Hugh McLeod
E essa síndrome ela é quase exclusiva no sexo masculino, porque ela está ligada a deleções no X. Alterações dos eritrócitos, né? A gente apresenta nessa síndrome algumas alterações dos eritrócitos, causando reticulocitose, aumento da fragilidade osmótica. Alguns sintomas da síndrome nós temos como cardiomiopatia, distrofia muscular e perda dos reflexos. Nesses casos, a gente deve evitar transfusões. Se desenvolver o anti-KX, a transfusão é quase impossível. E possui associações com doenças granulomatosa crônica, que é gene ligado ao X. Os antígenos do sistema, né, como eu disse anteriormente, a gente tem o QEL, o celano, que são pares antitéticos, KPA, o KPB, JSA e JSB, esses estão presentes em painéis de hemácias, né? JSA e JSB em painéis de hemácias nem sempre são testados. O QEL, ou QEL1, ele apresenta alta imunogenicidade, que é aquela capacidade de formar anticorpo, né? O anti-QEL em gestantes, ele vem através de transfusões prévias, e sempre que possível compatibilizar QEL para mulheres em idade fértil, exatamente por essa imunogenicidade, né? Que é a facilidade dele de formar anticorpo quando exposto. O JSA e o JSB, 20% e 80% em população afrodescendentes, JSA positivo, JSB negativo, e 1% de populações afrodescendentes, e um JSB a gente considera como sangue raro, né? QEL e o celano. A maioria dos antígenos do grupo QEL é resultante de polimorfismos de nucleotídeos únicos. Né? Então, nós temos aí o QEL e o celano, com esse polimorfismo no exon 6, o KPB no exon 8, o JSA e o JSB, nós temos esse polimorfismo de nucleotídeo no exon 17. Algumas características do antígeno QEL. O antígeno QEL é fortemente imunogênico e frequentemente induz a produção do anti-QEL, do anticorpo, né? Papaina, ficina, tripsina e bromelina não alteram a reatividade dos antígenos QEL com os seus respectivos anticorpos. Né? A gente aqui frequentemente vê anticorpos anticorpos QEL quebrando com enzima, alguns não quebram, alguns intensificam. Então, essa questão dele ser tratado ou não com algum tipo de enzima não altera a reatividade, né? A tripsina alfa com quimiotripsina associadas, DTT e glicina ácida, destroem QEL. O anti-QEL, algumas características ainda do antígeno. O anti-QEL é o anticorpo mais frequente após o ABO e o RH. Ele implica em reações tardias hemolíticas e doença hemolítica do feto recém-nascido. O anti-QEL ele é IgG, principalmente IgG1. Um IgM de ocorrência natural, QEL, já foi descrito. Transfusões de meninas e mulheres em idade fértil, preferencialmente QEL negativo, né? Antígeno QEL negativo. Doença hemolítica do feto recém-nascido grave, nós temos uma supressão de eritropoese por anti-QEL. Algumas variantes fenotípicas do QEL, onde eu tenho um fenótipo comum, a expressão do KX é fraca e a expressão do antígeno QEL é normal. O fenótipo K0, que é o QEL nulo, eu tenho a expressão do KX forte e do antígeno QEL ausente. O fenótipo McLeod, nós temos a expressão do KX ausente e a expressão do antígeno QEL muito fraca. E o QEL mood, nós temos a expressão do KX forte e a expressão do antígeno QEL muito fraca. Alguns antígenos como o QEL1, o QEL2, que é o celano, o QEL3, KPA, o QEL7, que é o JSB, cujos anticorpos podem causar uma reação hemolítica de severa a mediana, tem uma importância transfusional muito grande na identificação desses antígenos para que não ocorra reações hemolíticas de pacientes transfundidos. Então, é muito importante a identificação desse anticorpo para a gente poder respeitar na hora do ato transfusional. Os anticorpos do sistema QEL habitualmente são IgG,
né? E como eu falei, IgM já foi descrito anteriormente. Eles estão relacionados em reações transfusionais hemolítica imune, na aguda e na tardia, sendo a aguda aquela que se apresenta em até 24 horas, né? E a tardia na que se apresenta após esse período. Autoanticorpos relatados, doença hemolítica do feto recém-nascido, inibir a eritropoese fetal. O anti-XK é uma reação in vitro semelhante, KEL0 ou KEL apresentam o anti-KU, ou KEL5. O KEL-MUD tem um alto risco de alimunização quando transfundidos com KEL selvagem. A ausência de alguns epítopos não são necessariamente mutuamente compatíveis e dose baixas de antígenos, que é imunogenicidade desconhecida. E o fenótipo McLeod, que é o anti-KX e o anti-KM. Agora eu vou apresentar um estudo de caso do sistema KEL. Nós temos aqui o dado clínico, uma paciente do sexo feminino de 46 anos, diagnóstico de aplasia pura, politransfundida, com alimunizações prévias e a solicitação de transfusão de um concentrado de hemácia. Ao realizar os exames pré-transfusionais, nós tivemos a PAI positiva na hemácia 2, o grupo ABO da paciente foi A positivo, o TAD fracamente positivo com o IgG fracamente positivo, certo? Quando a gente tem um painel PAI positivo, o próximo passo é identificação de anticorpos. A gente passou o painel dessa paciente, como ela já era politransfundida, ela já tem alguns históricos de anticorpos não identificados, certo? Nesse painel a gente pode ver que em lise enzima, a hemácia 1, a hemácia 7, a gente tem aí uma intensificação, né? A aglutinação está 3 cruzes, tanto em lise como em enzima, e a gente está vendo umas reações fracamente positivas em outras hemácias, como na hemácia 2, na hemácia 3, na hemácia 4 e na hemácia 11. E na hemácia 1 e na hemácia 7, a gente está vendo a aglutinação de 3 cruzes, certo? Que dá ali certinho com a identificação do anti-KEL. Como ela apresenta um anti-KEL e um não identificado, né? Porque aí no painel, como vocês podem ver, tudo foi cortado, só sobrou o anti-KEL. Então, isso é indício da gente passar um outro tipo de painel, que é o painel de doadores genotipados. Sempre que a gente tem um painel que possua algum anticorpo não identificado, o próximo passo é o painel de doadores genotipados, certo? Então, no painel de doadores genotipados, a gente está vendo aí também alguns níveis de aglutinações diferentes, né? Na hemácia 2 e na hemácia 11, a gente pode ver a aglutinação 2 cruzes, que é a aglutinação mais forte que a gente tem nesse painel que se apresenta aí. Na hemácia 3 e na hemácia 4, a gente tem a aglutinação 1 cruz e ali fracamente positivo na hemácia 1, certo? Então, onde está reagindo 2 cruzes, a gente conseguiu identificar um JSA, certo? Na hemácia 2 e na hemácia 11, e nada mais sobrou. Então, foi identificado um JSA com anticorpo não identificado, que a paciente já possui esse histórico de anticorpo não identificado. E ele prosseguiu nesse painel, certo? E foi identificado o JSA, confirmado em genotipagem, certo? Então, ela ficou com identificação nesse estudo de anti-KEL, um JSA confirmado em genotipagem e anticorpo não identificado. De qual anticorpo estamos tratando? Do anti-JSA. Ele é clinicamente significativo, de ocorrência natural, embora raro, a probabilidade maior por alimunização. Implicando em reações hemolíticas agudas e tardias, é realizada uma triagem de rotina no laboratório de imunohematologia doador, né? Essa triagem de rotina é realizada em doadores de sangue com hemácias JSA negativo. E algumas considerações finais. A maioria das diretrizes recomenda a transfusão de unidades compatíveis com RH e KEL. Portanto, pacientes com anti-JSA devem receber prova cruzada de sangue JSA negativo compatível para a transfusão.
Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento. Bom dia, gente. Obrigada, Laís. Eu falo que trabalho que não for desafiador não tem graça, né? Então, na verdade, o laboratório de imunemato doador aqui do EMOS, ele é um laboratório que funciona muito bem, né? Uma equipe reduzida, né, Laís? Sim. Mas com pessoas muito dedicadas e muito comprometidas ao cuidado com o doador e, consequentemente, com o paciente. Várias coisas foram implementadas ao longo dos anos. Eu sempre conto que, de vez em quando, o meu lado metamorfose ambulante sofre um pouquinho, porque, às vezes, no laboratório do doador, o objetivo chega no instante, né? Então, eu gosto de desafios um pouquinho mais trabalhosos. Estou brincando, meu povo, eu gosto de coisa fácil também. Mas as coisas que a gente acha que precisam ser implementadas, elas são. Essa triagem que a gente faz com hemácia JSA positiva é uma triagem, na verdade, meio desesperadora, né? Há um tempo atrás eu até perguntei no grupo da Imuno Brasil se tinha alguém, alguma empresa que fornecia anti-JSA para cá. E a gente não tem, né? Então, a gente está procurando uma agulha no palheiro, mas é isso que a gente faz, né? A gente tem que realmente tentar encontrar algum doador que possa servir para a gente como uma fonte de anti-JSA. Então, os nossos doadores que são triados, são avaliados por genotipagem, que são JSA positivos, são selecionados para essa triagem desse anticorpo. Não encontramos ainda, quem sabe um dia a gente encontra, e talvez seja a solução para a gente e para vários serviços do Brasil que se deparam com essa dificuldade na hora de transfundir o paciente com anticorpo. A gente sabe que esses anticorpos, eles podem desaparecer. Se eu for transfundir uma bolsa positiva, eu posso ter uma reação hemolítica, né, como a Laizinha apresentou, e ele é um dos desafios, né, do QEL. Talvez hoje, para a gente, aqui no Ceará, seja o maior, né, por conta dessa dificuldade de fazer uma prova de compatibilidade segura. Eu perguntei um tempo atrás quem mais tinha esse desafio, né, e aí esse desafio, ele vem acoplado, talvez, com a nossa capacidade de enxergar esses anticorpos. A gente hoje não depende apenas de um painel que, por um erro, às vezes, ou sem querer numa triagem, eu tenho JSA positivo, né? Então, a gente acaba usando na confecção do nosso painel de doadores genotipados sempre hemácia JSA positivo com esse objetivo de identificar esse anticorpo nos pacientes. E às vezes o problema vem antes da solução, né? Muitas vezes o problema vem antes da solução. Mas hoje eu prefiro enxergar o problema do que eu não estar enxergando e estar causando prejuízo para o paciente. Então, foi um problema que surgiu por uma vontade nossa de melhorar a sensibilidade dos nossos testes, mas que a solução ainda não chegou. Né? Eu queria agradecer a Karina da Biorad, que mandou um pouquinho de anti-JSA que ela tinha de paciente, para nos salvar no desespero. A gente tem congelado todos os anti-JSA que a gente consegue confirmar, mas a gente sabe que é muito pouco para aquela necessidade nossa diária, e de vez em quando a gente se depara com um paciente, às vezes politransfundidos, às vezes um falciforme que sem querer eu identifiquei, né, sem querer querendo eu identifiquei esse anticorpo. Então, realmente é um desafio muito grande para a gente e eu acredito para os outros locais. Eu queria saber se quem é que tem experiência com pacientes com anti-JSA, na busca de anti-JSA de alguma forma. Quem que pode contar um pouquinho para a gente? Carol, eu vi que você está por aí. Você tem alguma experiência aí no EMEPAR? Bom dia, tudo bem? A gente não tem nenhuma experiência. Se a gente teve algum anti-JSA, passou despercebido. A gente também não tem nenhum recurso para pesquisar no momento. Eu acho que vocês, né, Paraná, eu queria também que o Everaldo falasse um pouquinho, vocês têm uma população menor de afrodescendentes, né? Então, acaba levando a menor chance de a imunização dos pacientes de vocês, já que o JSA é principalmente de afrodescendentes. Mas, Everaldo, você tem alguma experiência? Olá, pessoal, bom dia a todos. A gente não busca fazer exclusão de rotina, né? Então, assim, nas nossas PIs bem improvável, né, que tenha JSA.
E quando o paciente é imunizado, aí a gente faz painel de exclusão e acaba que a gente tem um único painel, único lote, né, por mês, com a hemácia JSA positiva. Então, de rotina, a gente não usa essa célula, né, até porque não seria suficiente para fazer exclusão de anti-JSA para todos os pacientes imunizados. Então, a gente acaba usando em algumas situações. Quando eles têm múltiplos anticorpos, né, na maioria das vezes, ou, claro, né, na suspeita, né, de baixa frequência, por exemplo, né, aí acaba utilizando, mas não usa de rotina. E aí, para selecionar o hemocomponente, no caso dos que já têm identificados, a gente não tem nenhum paciente e nem doador só com anti-JSA. Então, é muito difícil, né, usar esse soro, né? Tem alguns pacientes que têm anti-JSA, mas com outras especificidades junto. Então, a gente acaba, né, numa necessidade de seleção ali de sangue, tendo que ir só pelo resultado da pelva cruzada. Vocês pensarem em fazer a dissolução e eluição, Everaldo, com hemácia JSA positivo, para poder ver se consegue tirar a interferência dos outros e poder usar? Não, mas também, assim, não tem muito soro, sabe, em muita quantidade também, mas é um bom caminho, né, porque em alguns casos seria um diferencial, né, no caso, seria importante fazer. Agora, assim, atualmente a gente não tem nenhum, né, que está sendo atendido. Mas quando tem, né, o paciente já tem histórico, aí a gente tenta testar, né, células JSA positivo para ver se ainda está reagindo, né, para aí sim poder, né, pelo menos liberar pelo resultado da pelva cruzada naquela técnica que ele foi detectado. É um desafio muito grande mesmo, né? As últimas 2 pacientes que a gente teve foi uma hemácia de triagem da Grifols, a hemácia que era de EGOA positivo, também era JSA positivo. Na verdade, não tinha descrição, então lembrar, gente, isso é muito importante, né? Não tem a descrição do antígeno na hemácia, a gente entra em contato com a indústria. Grifols, Biorádio dão um retorno para a gente dizendo qual antígeno de baixa frequência que eles testaram, para ver se eles conseguem identificar o que está acontecendo com aquela positividade. A gente não pode simplesmente se contentar que a PAI positivo e o painel é negativo, porque o paciente não tem anticorpo. Tem. É um anticorpo direcionado ao antígeno de baixa frequência presente só na PAI. E eu sei que a presença de anticorpos de baixa frequência na PAI é até uma coisa que não é desejada, né? Porque a gente acaba fazendo uma triagem positiva, vai passar o painel, meu painel não tem nada. E aí, nesses 2 casos que a gente pegou, foi exatamente isso. Era uma triagem da PAI positiva, a terceira. Quando a gente fez o painel genotipado, a gente viu a positividade com as hemácias JSA positivo. Entramos em contato já com a Grifols, com essa possibilidade. Grifols, a gente acha que a hemácia número 3 é JSA, pode confirmar para a gente aí? E eles realmente confirmaram a positividade do antígeno lá. Então, a gente tem que usar esse feedback da indústria para nos ajudar, né, na identificação do anticorpo. E isso eu falo, de vez em quando eu tenho falado isso nas aulas, né? Porque eu aprendi isso no Ceará. Em Ribeirão, a gente não, eu pelo menos na época que eu estava em Ribeirão, a gente não tinha esse costume de pedir auxílio para a indústria para tentar resolver alguns casos. Não que a gente resolvesse todos internamente, né? Nenhum serviço do mundo resolve todos internamente. Mas a gente não sabia desse caminho. Então, eu sempre falo, gente, vão atrás dos caminhos, fora mesmo do local. Às vezes, amigos, né, Geraldo? Os amigos se ajudam, porque a gente consegue realmente desenhar um caminho melhor para os nossos pacientes quando a gente tem um estudo um pouco mais completo, né? Às vezes não conseguiremos, mas vamos tentar, né, pelo menos, chegar até onde a gente pode ir. Davi, você tem alguma experiência? Bom dia a todos. Doutora, no momento, agora eu não recordo de algum JSA assim, nosso, não. Nós já tivemos casos, um caso, um JSB, mas de alta frequência, né? Mas JSA, provavelmente eu não me recordo. Mas é aquela questão da Carol, talvez seja a questão da gente investigar melhor esses casos. Isso.
E aí, atrás dessas PAIs positivas, das positividades em apenas uma hemácia no painel, às vezes acontece, né? Eu estou fazendo um painel, faço um eluata, aparece alguma coisa que eu não esperava, né? E aí, sempre lembrar de investigar quando eu tenho PC incompatível com painel negativo, pensar nesses anticorpos contra TIS de baixa frequência. Alguns a gente encontrou aqui no Ceará dessa forma, era uma PAI negativa, uma PC incompatível, um painel todo negativo, e no final das contas era a hemácia daquele doador, tinha um antígeno de baixa frequência e o meu paciente tinha um anticorpo contra aquele antígeno de baixa frequência. Então, também não parar o estudo aí, né? A gente tem, infelizmente, às vezes, tanta coisa na mão que a gente deixa para depois, mas deixar para depois nunca é bom, né? Não é bom para o serviço, não é bom para o paciente atual e não é bom para os pacientes do futuro, já que eles vão ser beneficiados de tudo que a gente fizer com o nosso paciente de hoje. Tá bom? Mais alguém para comentar alguma coisa? Para falar alguma coisa? Não? Laís, obrigada pela aula. O sistema QEL é um sistema que ele parece estar tão intrínseco da gente, né? A gente gosta de ver, a gente olha para o QEL. Às vezes a gente tem medo do anti-QEL, né? Às vezes a gente tem medo do antígeno QEL, que é pior. Mas esse medo, ele talvez ele não seja tão racional, né? Nós sabemos que é o extremamente imunogênico, provavelmente ele é o número 2 dos antígenos em relação à imunogenicidade, mas ele, quando eu tenho alguém imunizado, eu consigo facilmente respeitar, e no caso de doença hemonística do feto recém-nascido, a gente tem uma parte da literatura já mostrando que provavelmente nossa grande preocupação de fazer bolsa QEL negativo, ela não seja tão real, porque a maior parte da doença hemonística do feto do recém-nascido, a mãe foi imunizada a partir do pai do bebê, não da transfusão, né? Quer dizer, a partir do bebê prévio que ela teve, que era QEL positivo, que herdou do pai. Mas nós temos esse cuidado no Ceará, eu não quero deixar de ter. É um cuidado simples, né? Que a gente tem uma frequência populacional aqui no Ceará em torno de 6%. Geralmente, né, em qualquer lugar, eu acho que qualquer um aqui de nós vai estar abaixo de 8%, 9%. E se é fácil respeitar, por que não, né? Já que pode causar tanto problema para o bebê. Paulina, você tem alguma pergunta? Sim, doutora Denise, bom dia. Como a senhora falou, explanou bem a questão da relevância do QEL, uma vez a senhora já até falou na aula, mas assim, a partir de que idade, de uma necessidade, a gente pode transfundir uma bolsa com QEL positivo? Pronto, a nossa recomendação dentro do EMOSF é mulher acima de 50 anos apenas e homens eu faço QEL positivo, ou aquelas que obviamente são QEL positivo. Então nós temos a rotina já na Hemorrede de fenotipar para RH e QEL, todas as mulheres com menos de 50 anos, então essas mulheres que são QEL positivo, elas devem receber as bolsas QEL positivo. Se for QEL negativo, nós temos bolsa QEL negativo no estoque com certeza, então não tem por que a gente estar usando bolsa QEL positivo nesses pacientes. E aí, novamente, o ótimo é inimigo do bom, essas bolsas QEL positivo têm que ser usadas para mulheres acima de 50 anos e homens e para aqueles QEL positivos, senão vai sobrar só QEL positivo no estoque. Aí a mulher QEL negativo e idade fértil vai ser ela imunizada, porque eu não cuidei das transfusões anteriores daquela mulher. Então, a hemoterapia é feita no paciente de hoje, pensando no paciente de amanhã. A gente não pode deixar nunca de esquecer de lembrar isso, né, gente? Tá bom? Mais algum comentário, alguma dúvida? Não? Obrigada novamente, gente, a todos. Obrigada, Laizinha. Semana que vem a gente volta. Vai ser a Fabiana falando um pouco sobre o sistema LIOS, outro sistema que é um sistema meio estranho, né? Mas que tem várias coisas aí para a gente aprender e discutir. Obrigada. Boa semana a todos. Tchau.